Veja os melhores canais alternativos com a melhor programação. Reunimos os melhores canais de diferentes categorias: programação infantil, notícias, filmes, séries, entretenimento, conteúdos religiosos e muito mais. Volte no tempo e reveja seus programas que marcaram época. Uma programação rica, variada e diversificada, espalhada em mais de 40 canais gratuitos. O Batista Play está ao alcance do seu controle remoto. Nossa tecnologia garante uma transmissão estável e de alta qualidade em qualquer dispositivo, principalmente nas Smart TVs. Não precisa se cadastrar, é só acessar batistaplay.net em qualquer dispositivo e se divertir. Acesse já e boa diversão! Bom, Simpsons acabou, então sejam todos bem-vindos ao melhor do canal John na TV LatinaSat. A partir de agora, uma nova parceria está começando. O nosso conteúdo de qualidade do YouTube, que você já conhece, agora chega ao Web TV LatinaSat em edições especiais feitas especialmente para você que acompanha a nossa programação. E é um prazer estar fazendo parte agora também da TV LatinaSat, uma TV aí que tem de tudo um pouco e tem, como vocês viram aí, uma TV de qualidade que traz aquela nostalgia de programas que a gente assistia quando era criança e que marcaram gerações. Lá no nosso canal no YouTube a gente traz uma mescla de conteúdos através de nossas séries e playlists, que vão desde coberturas em eventos aqui da minha cidade e região, biografias, documentários próprios de âmbito nacional e mundial, explorações em lugares abandonados e também cemitérios, casarões históricos, história das marcas, experimentos sociais e por aí vai. Tem uma infinidade. Eu aposto que se você gosta de história, cultura e entretenimento, esse aqui é o endereço certo. A partir de hoje, todo sábado, a gente vai estar pintando por aqui com reprise também aos domingos. Se você também quer conferir o nosso conteúdo, escaneie esse QR Code que aparece aí na tela e acesse também o nosso canal no YouTube e vem fazer também parte da nossa família por lá também. Os conteúdos que você assiste aqui na LatinaSat ficam disponíveis lá para você acompanhar. Afinal, tudo que a gente trazer aqui são vídeos que já foram publicados lá e a gente traz o melhor deles aqui em edições especiais para vocês. Então, eu sou o John e é um privilégio tê-lo aí do outro lado da telinha. Bora iniciar o nosso primeiro programa então. Com muita honra, está no ar o melhor do canal John no YouTube, na LatinaSat. Vem comigo! O Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é uma cidade famosa, tanto por suas praias, entre elas Copacabana e Ipanema, e também pelo icônico Pão de Açúcar. E a gente não pode esquecer, claro, do cartão postal não só do Rio de Janeiro, como também do Brasil, o Cristo Redentor, que fica a mais de 700 metros de altura em relação ao nível do mar, bem no topo do Morro Corcovado, né? Muitos de vocês que estão aí me assistindo provavelmente já visitaram. Eu ainda não tive esse privilégio, mas na hora certa acredito que o John aqui vai conseguir ir lá, né? Um sonho que a gente tem, né? Mas você já se perguntou como tamanha obra-prima foi parar tão alto e num lugar tecnicamente de difícil acesso? Muitas dúvidas, né? Esse é um documentário especial, mais um documentário especial que o canal John traz para você. E mais, na construção, por ser um local de acesso limitado, será que alguém veio a óbito? Seja por alguma queda ou por picadas de cobra, porque a região era conhecida, até hoje ainda é conhecida também por ter bastante cobras com veneno com potencial para matar o ser humano? Vem comigo então, eu vou te contar essas e muitas outras curiosidades e fazer um tour por dentro da estátua do Cristo Redentor até na cabeça dele lá a gente vai mostrar para vocês. Não sei como alguém pode não acreditar
sei como alguém pode não acreditar no amor provado na cruz. Apesar do Cristo Redentor ter sido inaugurado no século passado, a ideia de se construir um enorme monumento no alto do Corcovado surgiu há muito mais tempo. Para ser bem preciso, na década de 1850. Na ocasião, um padre chamado Pedro Maria Bosch teve a grande e abençoada ideia de construir um monumento cristão lá em cima, no Corcovado, né? E essa seria uma maneira de homenagear a princesa Isabel, que é filha do imperador Dom Pedro II. Na época, a princesa achou a ideia o máximo, né? Chegando a dar o maior apoio para que a obra fosse idealizada. A proposta inicial era fazer uma estátua que chamaria de A Redentora. Mas a princesa não gostou nem um pouco do nome e disse mais. A homenagem deveria ser feita única e exclusivamente ao verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. Essa proposta foi estudada por vários anos, porém, quando o Brasil se tornou uma república e se oficializou de vez a separação entre igreja e Estado, a ideia acabou sendo descartada. Porém, lá pelos anos de 1920 e 1921, mais de um século atrás, não se sabe bem ao certo a data, surgiu uma segunda proposta para fazer uma estátua novamente no topo do Corcovado. O morro era assim como está na imagem antes do Cristo ser construído. Mas a ideia dessa vez partiu do Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo fez um evento denominado de A Semana do Monumento, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de dinheiro e assinaturas dos fiéis que estivessem de acordo com a construção e tornar-se apoiadores do brilhante projeto, Há quem diga que mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil, que na época era Epitácio Pessoa, que autorizassem a construção do monumento. Então, uma vez conseguido esse aval, era hora de começar a pensar no projeto. A estátua de Cristo, como foi inicialmente chamada, a obra tinha a proposta de ser uma representação da cruz cristã. Ela seria bem assim como está nessa imagem. Jesus com o mundo nas mãos e até um pedestal. Mas acharam que pareceria que ele estivesse segurando uma bola de futebol, acreditem vocês. Então, aboliram essa ideia, E a representação escolhida foi a que conhecemos hoje, que é a de Cristo com os braços abertos e com a cabeça inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele olha por nós, que está nos protegendo e abençoando a população Brasil afora. Nessa época, o Corcovado já era muito famoso por atrair turistas, principalmente por causa do bonde da estrada de ferro do Corcovado, que fazia o percurso morro acima. Foi a primeira ferrovia turística da América Latina. O artista francês Jean-Baptiste Debré fazia parte da comitiva e, através destas aquarelas, fez o primeiro registro da cidade do Rio de Janeiro contemplada do alto do morro. Em 1921, após uma reunião entre governo e religiosos, a obra então começou. O engenheiro escolhido para ser o responsável pela construção foi Heitor da Silva Costa, depois de vencer o concurso do projeto. Mas além do engenheiro Heitor, também foram chamados o artista plástico brasileiro Carlos Oswald e o escultor francês Paul Landowski, que modelou as peças que compõem a estrutura, e já a gente vai dar mais detalhes quais que foram essas peças que ele modelou. Vocês conhecem as medidas do Cristo Redentor? Bom, por mais que você não seja religioso, não dá para negar que se trata de uma obra de arte incrível e a imagem mais marcante do Rio de Janeiro e também do Brasil. Ela mede ao todo 38 metros de altura, algo que equivale a um prédio de 13 andares. Só que além desses 38 metros, o Cristo Redentor se encontra
em cima de um morro com mais de 700 metros de altitude. E aqui na foto do nosso cenário eletrônico, vocês podem ver que ele está para cima das nuvens, a neblina aqui, lá embaixo a cidade maravilhosa, né? Vocês podem ver que imagem linda aí do nosso cenário eletrônico, provando que é alto lá o negócio, né? Então, que obra grandiosa, né, pessoal? E é tão maravilhosa, né, que só quem já visitou o monumento pode descrever o quanto a vista lá de cima é deslumbrante. Mas não se enganem em pensar que todo o monumento foi construído 100% aqui no Brasil. A ideia era essa, mas na verdade as partes mais detalhadas vieram. Adivinha de onde? Sim, da França. Ô terrinha para ter talentos nas artes, né? Os escultores, né? Prova disso Lembram do documentário que a gente produziu sobre a Estátua da Liberdade? Ela também foi feita lá na França por Frédéric Auguste Bartholdi e trazida de navio de presente da França pela independência dos Estados Unidos da Inglaterra, né? E mais um documentário de qualidade que a gente produz com todo carinho, com muita pesquisa, que vale a pena você escanear esse QR Code que está aparecendo aí do lado da tela e assistir. Assim que esse vídeo aqui terminar, adiciona aquele lá na lista, né? Vale dar um confere também. Produzidos com todo carinho aqui pelo John, para trazer um conhecimento que agrega aqui na plataforma do YouTube. Mas claro que fora o fato das peças terem sido produzidas na França, o Cristo Redentor de nada tem a ver com a Estátua da Liberdade. Essas peças mais detalhadas então foram feitas lá na terra da Torre Eiffel e depois atravessaram o mar para serem montadas aqui no Brasil. Paul Lewandowski esculpiu moldes de gesso e as enviou, né, para o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, apenas a cabeça da estátua tinha cerca de 50 peças. E as mãos mediam mais de 3 metros de comprimento cada uma. Isso no Cristo Redentor, então, né? Foi feito na França, tanto a cabeça do Cristo quanto as mãos. O engenheiro Heitor da Silva Costa planejou a estátua com 4 pilares e 12 andares de concreto armado, né? Tirando as mãos, o resto da estátua é oca, o que permite ter acesso no seu interior. Os operários sofriam, claro, com o calor excessivo do verão. Além de tempestades e até raios. O fotógrafo amador Fernando Braga conseguiu registrar o momento exato. E a imagem, dá só uma olhada, é impressionante. O fotógrafo apelidou a foto de Raio Divino e contou ao repórter Pedro Duran, da CNN no Rio, que tenta fazer esse registro há muito tempo, sempre que tem uma tempestade na região. À noite dessa sexta-feira, foram 3 horas com a máquina, te dando uma sequência de 600 fotos. O esforço para ele foi recompensado e o registro viralizou nas redes sociais. Um fato curioso é que, apesar de tanta dificuldade, nenhum operário veio a óbito durante a construção do Cristo Redentor. Estariam eles protegidos por alguma força divina? Certeza. Para facilitar o trabalho, o canteiro de obras foi dividido em 2. Um ficava no topo, onde se concentravam os depósitos, os andaimes, uma grua, os elevadores de carga, uma betoneira e também uma área para misturar os materiais. A segunda parte ficava em um local mais para baixo, né? Um barracão de corte, dobra e solda, um depósito para materiais e uma área de convivência de operários com banheiro, refeitório e tudo mais. As peças do Cristo foram reunidas na igreja Nossa Senhora da Glória, no Lago do Machado, e levadas para o alto do Corcovado, onde a camada de concreto foi aplicada. As peças e os materiais de construção foram transportados para chegar até lá em cima pelos trens da estrada de ferro do Corcovado, que era a primeira, eletrificada do país, tendo sua construção
em 1884. E para fazer a logística, todo o material da parte baixa ia para a parte alta através de uma plataforma, que posteriormente deu lugar às enormes escadarias. Heitor, o encarregado da obra, fez seu escritório onde hoje fica a atual capela Nossa Senhora Aparecida. Então, vamos conferir como que é essa capelinha que fica embaixo do Cristo Redentor. Capela que fica aos pés do Cristo Redentor. Depois de prepararem a base, chegou a hora de subir os elementos de Cristo. Sim, aqueles que foram feitos lá na França que a gente falou há pouco. Os operários iniciaram a montagem pelos braços da estátua, que de uma ponta a outra medem 28 metros de extensão. Finalizada essa etapa, foi iniciada a montagem da cabeça e também das mãos do Cristo. A cabeça foi montada de cima para baixo, enquanto que as mãos foram chumbadas e concretadas. Por fim, a estátua recebeu um revestimento em pedra-sabão triangulado rejuntado. Você pode nunca ter reparado, mas a maioria das partes do Cristo foram revestidas com essas pequenas pedrinhas triangulares, que antes de serem coladas uma a uma, foram postos nomes de pessoas em cada uma delas. Com argamassa e pedra-sabão, em mosaicos de pedra-sabão. Eles cortaram a pedra-sabão em pedaços de 3x3, na verdade em triângulos, que tinham as laterais igual a 3 centímetros, né? E esses triângulos eles eram colados num tecido de filó. Reuniram senhoras e pessoas da sociedade e havia o costume das pessoas que faziam colocar um nome. Uma prática, digamos, de oração, pedindo proteção pelas pessoas. Você ia colocando como se fosse um mosaico, uma pedrinha junto à outra. Quando eu fui ajudar a compor o Cristo, eu tinha 16 para 17 anos. Eu escrevia aqui, escrevia direitinho, depois passava a cola e colava. Botava qualquer nome que me viesse na cabeça. Uma entrega para Jesus, sem dúvidas, né? Bom, a construção levou ao todo quase uma década, ou seja, 9 anos, acreditem vocês, para ficar pronta. Precisamente em 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. Por essa razão, que a capela que mostramos agora há pouco, a capelinha, né, que fica aos pés do Cristo Redentor, é dedicada a Nossa Senhora Padroeira do Brasil. Só que ainda tem mais uma semelhança do Cristo Redentor, essa bem em comum com a Estátua da Liberdade. Não que a gente queira fazer um comparativo, mas assim como a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses aos Estados Unidos por sua independência da Inglaterra, o Cristo Redentor também, o projeto começou, como eu falei ali, que durou 9 anos, mas contando a partir da data do centenário também da independência do Brasil. Mas a obra começou em 1926 e terminou em 31. Então a gente pode ver que tem muito mais semelhanças aí, sempre quando havia uma comemoração de alguma independência de algum país, geralmente era construída uma estátua ou um monumento para celebrar esse momento de independência daquele determinado país, e assim foi com o Brasil. Bom, mas e você? Já viu os pés do Cristo? Eis aqui então do lado um raro registro dos pés do Cristo, porque é difícil quando vai fazer uma visita, os pés são bem embaixo ali, né? Normal, né? O pé, né? Ficam bem abaixo ali do manto do Cristo, né? E não dá para ver por conta do pedestal. Então aqui um raro registro dos pés do Cristo. O monumento do Cristo Redentor está preparado para resistir a ventos de até 250 km por hora. A missa inaugural do Cristo, né, aconteceu no estádio de Laranjeiras e vieram peregrinos do mundo todo, como era de se esperar, né? E também no mencionado 12 de outubro de 1931. Apesar de ser um monumento incrível, nada consegue resistir à força do tempo e alguns reparos com certeza precisam ser feitos. Durante 1990 foi feita uma restauração graças a um acordo entre algumas organizações, como Rede Globo, Shell e Arquidiocese do Rio de Janeiro.
O símbolo dos Estados Unidos é um monumento à liberdade. O da França é um monumento ao progresso. O símbolo do Egito é um monumento à sabedoria. O da Grécia é um monumento à devoção. O símbolo do Brasil é um monumento a tudo isso. Estamos recuperando o símbolo do Brasil. Salve o Cristo. Projeto Globo Shell. No ano de 2003, foram instaladas um conjunto de escadas rolantes, passarelas e elevadores, principalmente para facilitar o acesso. Já em 2010, o Cristo Redentor passou por uma nova restauração, onde o monumento foi lavado e a argamassa e a pedra-sabão, onde necessitava trocar, foram substituídos. Essa restauração envolveu nada mais, nada menos que 60 mil pedaços de pedras retiradas da mesma pedreira onde foram pegas lá atrás, em 1931, preservando aí as origens do Cristo. Assim como mostrei no vídeo da Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor também por várias vezes foi atingido por raios, como em 2008 e a última em 2014, o que causou danos na estátua. Chegou a ponto de até ele cair um dedo, da estátua, que foram reparados. Veja a adrenalina desse restaurador e a coragem que ele tem. Filho, eu não posso te atender agora, filho. Eu estou no alto da mão da estátua do Cristo Redentor. Um beijo, te amo. Numa altura dessa, você é louco? Eu mal e mal subo uma escada dessas que tem em casa, né? E quem dirá ficar pendurado nessa altura ali, a quase 800 metros de altura. O cara é louco, né? Mas claro que tem bastante segurança, ele jamais ia subir num lugar assim sem ter segurança nenhuma, né? O The History Channel americano, no recente documentário, fez uma simulação do que aconteceria com o icônico cartão postal do Brasil, o Cristo Redentor, no período de 200 a 250 anos depois de sua inauguração, caso ele não recebesse todos esses cuidados no que se refere à sua preservação. As imagens certamente nos chocam, né? Imaginem se isso acontecesse, né? Se isso acontecesse de verdade. Ainda bem que temos
que temos toda uma equipe, que tem toda essa equipe preparada de excelentes profissionais, né, envolvidos para tratar bem dessa maravilha do mundo moderno. Por sua imponência e grande reconhecimento internacional, não só por nós católicos, né, mas também por várias outras denominações, o Cristo Redentor foi eleito e apresentado publicamente no Estádio da Luz, né, em Lisboa, capital portuguesa, no dia 7 de julho de 2007, 7/7 de 2007, né, como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O monumento brasileiro ficou ao lado de lugares importantes, como a Muralha da China, o Coliseu na Itália, Machu Picchu no Peru, Petra na Jordânia e o Taj Mahal na Índia. Um orgulho para nós brasileiros, né? Mas a verdade é que tudo que havia lá em cima antes eram horizonte e pensamento. O horizonte do Rio, o pensamento da fé de um jovem padre que sonhava erguer no alto da cidade o símbolo maior de sua crença. Mais de 100 anos se passaram. É possível que nem o padre sonhador acreditasse. Julho de 1980. Um Papa subia aos céus para abençoar. João Paulo II visitava pela primeira vez o Brasil. 1 a 1, Karol Wojtyła, ainda saudável, venceu todos os 215 degraus que conduzem à imagem e só parou para descansar uma vez. Nesta hora, iluminados pelo olhar de Cristo. Esforço, cansaço. Cada parte do Cristo contém o suor de arquitetos, engenheiros e operários. Mais de 1000 construíram a imagem. Imagina só quantas dificuldades erguer na década de 20 uma imagem de 1.140 toneladas a exatos 710 metros do chão. Por perto não tinha nem água para beber ou fazer cimento. Subir com os equipamentos era demorado e custoso. O topo da montanha era duro e estreito demais para uma obra daquele porte. Imagens de 50 anos atrás. Um documento raro feito por um cinegrafista amador, Oscar Viana da Silva, um jovem que gostava de filmar e que aproveitou o fato de ser o filho do fiscal da obra para registrar toda a construção do Cristo do Corcovado. O filme foi feito com um equipamento que não existe mais e só pode ser visto através deste projetor movido a manivela. Por isso, as cenas parecem estar em câmera lenta. Aqui a visita de um grupo de engenheiros à obra. A construção da escadaria para o acesso do público. A ideia da construção de uma estátua de Cristo no alto do Morro do Corcovado foi do padre Pedro Maria Boss. Quando ele chegou ao Brasil, vindo da França, achou que o morro era o pedestal perfeito para uma estátua. Mas só em 1922, o cardeal Sebastião Leme resolveu levar adiante a ideia. Apareceram muitos projetos. Uns queriam que o Cristo tivesse uma cruz de madeira nas costas. Outros sugeriam que ele ficasse sobre um globo terrestre. O projeto aprovado foi do arquiteto Silva Costa, com a colaboração do pintor Carlos Oswald. Eles resolveram fazer a estátua de braços abertos para que se tivesse à distância a imagem da cruz. A cabeça e as mãos da estátua foram feitas em Paris pelo escultor polonês Paul Landowski. O resto da estátua foi feita em concreto lá em cima do morro. A obra levou 5 anos para ficar pronta. Aqui, uma imagem histórica. 12 de outubro de 1931. O presidente Getúlio Vargas chega para inaugurar o Cristo do Corcovado. Pouco depois da inauguração, o engenheiro italiano Giovanni Marconi, inventor do telégrafo sem fio, acionava um dispositivo em Gênova, na Itália, para acender no Rio a iluminação da estátua. Para fazer isso, Marconi usou uma outra descoberta dele, as ondas longas. Demorou um pouco para as luzes acenderem. O tempo estava muito ruim, prejudicando a transmissão das ondas. Mas depois de alguma espera, o Cristo estava iluminado. O que o Papa João Paulo II vai fazer amanhã é o mesmo que Marconi fez 50 anos atrás, só que com uma tecnologia muito mais sofisticada.
Assim que João Paulo II, que esteve no Cristo dia 2 de julho do ano passado, apertar o botão no Vaticano, o Cristo Redentor no Corcovado vai ficar totalmente iluminado. O Cristo é um prédio de 10 andares, todo feito de pedra-sabão, capaz de enfrentar ventos ferozes, raios de verão e todas as intempéries do tempo. Levou 5 anos para ficar pronto e muito menos tempo para virar orgulho, referência, altar coletivo. Lá se sobe para agradecer, orar, casar. Não só para tirar foto, admirar, ver a vista. O jovem Roberto esteve lá em ritmo de aventura. A princesa Diana subiu sem o marido. O presidente Obama levou a família toda. Tanta gente já esteve lá e outras tantas estarão lá hoje. O Cristo está aberto todos os dias, inclusive e principalmente nos feriados. Recebe 2.500 visitantes todos os dias. Gente de todos os credos, opiniões, tamanhos, gente de todos os times, porque o Cristo é imparcial. Mas será que a estátua do Cristo Redentor tem alguma coisa a ver com esportes? Ali ele tá usando a camiseta do Mengão, né? Vamos conferir. Dizem que de qualquer lugar da cidade dá pra ver o Cristo. Nunca fiz esse teste. O que sei é que de quase todo o estádio do Rio dá pra ver o Cristo. Isso eu garanto. Experiência própria. Já parou pra pensar o que essa estátua, desenhada por um engenheiro brasileiro e construída por um escultor francês, viu em 90 anos? Entre o vai e vem das marés e das décadas sob a Guanabara, viu o Maracanã nascer desde a pedra fundamental. Viu uma Olimpíada, viu 2 Copas, viu craques surgirem e desaparecerem, viu estrelas de um jogo só e astros eternos. O Cristo Redentor tem relação com o futebol mundial, brasileiro e carioca em especial. Diria uma relação íntima, desde aquela distante segunda-feira, 12 de outubro de 1931. É que exatamente 90 anos atrás, a inauguração do monumento, no alto do Corcovado, foi aqui embaixo, no gramado do Estádio das Laranjeiras. Sim, aqui montaram um altar, fizeram uma missa, para celebrar o que naquele dia era o mais novo símbolo da cidade. Precisava de um ambiente maior do que o Morro do Corcovado. Coube ao Estádio de Laranjeiras ser o grande palco dessa cerimônia, né, com milhares de pessoas aqui presentes. Da sede de cada um dos grandes clubes da cidade se vê o Cristo, e vice-versa. Aí, Laranjeiras Fluminense. Ainda estava no escuro, pô, a Gávea que tá sensacional. Tudo bem que dias nublados impedem a visão. O que importa é que a gente sabe que ele tá lá. Sobre General Severiano, por onde passaram Mané e toda a constelação gloriosa. Sob o braço esquerdo do Cristo, debruça-se um famoso bairro da Zona Central, São Cristóvão, endereço de São Januário. Imagina, o Redentor foi testemunha de todos os gols do artilheiro do estádio, um tal de Roberto. O mais importante também é que, nesta hora, a torcida do Vasco participe. Eu me sinto honrado e privilegiado de ter treinado e jogado aos pés do Cristo Redentor. Já sob o braço direito do Cristo, fica a Gávea. Aqui é onde a gente treinava e aqui foi que nós conquistamos todos os títulos, né? Conquistamos até o mundo. E o Cristo nos recebeu de braços abertos. Entre eles, o maior dos rubro-negros. O ambiente é bom, o grupo todo é muito jovem. Meu pai ia lá, eu não queria sair do carro, tinha medo de ver o Cristo Redentor. E depois passei a minha vida inteira, quando estava no Flamengo, ao entrar no campo, o vestiário dava justamente de frente para o Cristo. Cristo e Zico também tem outro palco em comum, o Maracanã. O Redentor já estava lá, imponente, quando ocorreu cada um dos mais de 300 gols do artilheiro do Maraca. E outros lances eternos. Do elástico com a barriga, do balão arrebolado, do sai da fila, a loucura do louco, a defesa inesquecível. Eu me lembro que quando a gente comemorou ali aquele título de 2010, né? Até levantei as mãos pro céu assim. Mas veste faixas quando o motivo é nobre e ganha cores quando a causa é justa. E ao longo do seu quase centenário, o Cristo Redentor já foi porta-voz de vários acontecimentos no Brasil e no mundo.
e já usou vários trajes. Acompanhe aí. Tudo isso graças à nova iluminação com projeção mapeada. O Cristo está, mesmo quando quase não vemos. A redenção que ele oferece é mais valiosa que pote de ouro. E ainda hoje, ainda há quem queira discutir sobre sua autoria. Não importa quem é o pai desse Redentor. O que importa é que todos somos um pouco filhos dele. Como alguém pode não acreditar no amor provado na cruz? Eu não sei como alguém pode não acreditar no amor provado na cruz. Eu sou vaso quebrado que ele restaurou. Sou ovelha perdida que o Senhor buscou. Imperfeito sou, imperfeito de alto valor. Tuas chagas nos mostram, nos provam o que realmente é amar. E nada no mundo pode se comparar a esse amor. Se entregou por nós. Tua chaga, Senhor, nos salvou. A partir de agora, Patrick Café está junto com a gente. Um café 100% puro, 100% arábico, possui torra média de grãos selecionados do mais alto padrão de qualidade. Ao saboreá-los, você perceberá a alta qualidade dos produtos, e você pode adquirir em grãos ou já moído. Adquira o seu através do WhatsApp que está aí embaixo na sua tela. Patrick Cafés, a qualidade que seu paladar exige, é o nosso novo patrocinador. Joaquim José da Silva Xavier era conhecido como Tiradentes. Ele foi um grande herói nacional. Um companheiro inconfidente certa vez disse: "Nós buscamos apenas a justiça e o fim da opressão que esmaga nosso povo." Nascido em Minas Gerais, ele foi militar e dentista. Tornou-se o líder da Inconfidência Mineira. O movimento buscava a independência contra impostos abusivos. Lutavam contra a opressão da coroa portuguesa. Após a traição do grupo, Tiradentes assumiu a liderança sozinho para proteger seus companheiros. Um guarda da prisão relatou: "Nunca vi homem tão sereno diante da própria morte. Ele não teme o cadafalso. Em 21 de abril de 1792, ele morreu. Tornou-se um mártir da liberdade." Hoje, sua coragem é celebrada como símbolo da luta pela República e pela soberania nacional. Now my sweat tastes just like donut glaze. Acabou a comida, Homer? Calma! A solução perfeita está no restaurante Lanchonete Piloto, no centro de São Bento do Sul, do lado das lojas Americanas, com opções de doces, salgados, porções, enfim, com certeza, fome você não vai passar. Visite a Piloto hoje mesmo e aproveite o super cardápio da casa. Tem um segundo a perder. Ele é ruivo, usa macacão jeans. É dono de um sorriso que eu diria até inocente. Só diria. Mas que na ficção esconde a alma de um serial killer. Chuck,
o boneco bonzinho aterrorizou gerações a partir dos anos do seu lançamento aí, em 1988, 89, e ainda hoje causa pânico quase 40 anos aí após o seu lançamento nos cinemas. Mas será que essa história toda surgiu apenas da mente criativa de um roteirista? Ou existe um fundo de verdade? Um boneco real, amaldiçoado e escondido em um museu que inspirou esse ícone do terror? Eu já posso adiantar nessa intro que o nome verdadeiro de Chuck, Charles Lee Ray, é a junção de 3 nomes de pessoas aí que marcaram de forma negativa a história americana. Neste episódio de Mistérios, Lendas Urbanas, nós vamos investigar a lenda real de Robert, o boneco que deu vida a Chuck, através da inteligência artificial. Aí os novos recursos que estamos utilizando aí para contar as nossas lendas. E a gente vai contar cada detalhe para você. Portanto, já se inscreva e assista também as outras lendas que a gente está desvendando junto com vocês aqui pelo nosso canal. E prepare-se, porque a realidade é muito mais assustadora do que as telonas de Hollywood. Atenção! Conteúdo gerado através de inteligência artificial para fins de entretenimento. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Prepare-se para mergulhar no universo aterrorizante de Chuck, o boneco assassino que marcou gerações. A lenda do boneco Chuck aterroriza gerações. Mas será que a história por trás desse brinquedo assassino é real? Desde sua estreia, Chuck se tornou um ícone do terror. Um símbolo do medo infantil transformado em pesadelo. Mas antes do cinema, existiam outras histórias de bonecos amaldiçoados, que inspiraram essa figura horripilante. Um dos casos mais famosos é o de Robert, o boneco. O boneco Robert, que inspirou o Chuck, está em exibição no Forest East Martial Museum, que fica em Key West, na Flórida, nos Estados Unidos. O boneco de pano, conhecido por sua fama de assombrado, fica em uma redoma de vidro, frequentemente acompanhado de centenas de cartas de visitantes pedindo desculpas ou relatando azar. E esses diversos visitantes relatam, após terem visitado o boneco no museu, foram amaldiçoados e muitos deles até sofreram acidentes, seja de carro ou de qualquer outra forma. Se vê, se é verdade tudo isso, eu não sei, não posso afirmar mais que a lenda existe, a lenda e os relatos existem, com certeza existem. E pode-se dizer que o Robert é o pai do brinquedo assassino aí do Chuck, famoso aí por sua franquia de filmes. Próximo dele como seu melhor amigo. 20 anos depois, a senhora Helder doou o boneco para o museu Fort Easton Martello. Compartilhou a história de que Robert se movia pela casa por vontade própria. Conforme Robert se acomodava em seu novo lar, ele se tornou celebridade. Enquanto fica sentado em seu expositor especial, cartas de visitantes cobrem a parede atrás dele, se desculpando por desacreditar de seus poderes e relatam ondas de azar. Enquanto ele fica ali aparentemente à espera de seu próximo visitante, câmeras falham e aparelhos eletrônicos param de funcionar. As pessoas não pedirem permissão para poder fotografá-lo. E dizem que se você pedir com carinho, inclina a cabeça dele levemente de lado, lhe dando a permissão para fotografá-lo, filmá-lo e etc. Funcionários do museu ouvem com frequência Robert dando risada atrás deles enquanto eles caminham pelos corredores do museu. Costumam ser silenciosos na hora de fechar. Diversos grupos de caça-fantasmas e imprensa já tentaram desvendar o mistério de Robert. Investigadores da Sociedade Paranormal de Atlântico, durante a filmagem de um programa, eles relataram que observaram uma áurea
azul e roxa por trás do boneco. Eles disseram que áureas não são encontradas em objetos inanimados e se perguntam como que Robert conseguiu emitir energia suficiente para ser capturada naquele filme. Em certas ocasiões, os funcionários do museu ouvem batidas e encontram a mão de Robert pressionando o vidro do expositor. A história de que sua expressão muda quando ele observa que pessoas estão tirando sarro da cara dele e o seu sorriso passa de gentil para malévolo. Eles dizem também que o boneco já chegou a sumir diversas vezes, mas depois foi encontrado de volta no expositor. Dizem que ele volta até a casa para saber quem é que está frequentando ela. Agora em exibição frequentemente no museu Fort Aston Martello, o museu acaba convidando curiosos à exibição especial em seu artefato mais famoso no mês de outubro. Dizem que durante esse mês o boneco fica mais ativo, dos que os funcionários do museu deixam balas dentro do expositor para poder incentivá-lo a se comportar bem e não conseguem explicar por que algumas balas realmente somem durante a noite. Mas você já se perguntou de onde veio a mente por trás do boneco mais aterrorizante do cinema, Chuck, o brinquedo assassino? Tem origens mais sombrias do que imaginamos. Seu criador, Don Mancini, revelou que as inspirações para Chuck e seu alter ego humano, Charles Lee Ray, são perturbadoramente reais. Vamos mergulhar nas histórias verídicas que deram vida a este ícone do terror, começando por uma lenda urbana assustadora. Na Flórida, um caso real de um boneco amaldiçoado inspirou diretamente a ideia de um brinquedo possuído por um espírito maligno. A história de Robert, o boneco, um brinquedo que supostamente causava infortúnios e eventos paranormais, ecoou na mente de Mancini. Essa lenda ajudou a solidificar o conceito de um boneco que não era apenas um brinquedo, mas um receptáculo para o mal puro. Mas e o homem por trás do boneco? Charles Lee Ray. O serial killer que transfere sua alma para Chuck também tem raízes na realidade. O nome Charles vem de Charles Manson, o infame líder de seita cujos crimes chocaram o mundo na década de 1960. Manson representava o mal carismático e manipulador, uma figura que exercia controle absoluto sobre seus seguidores, inspirando a crueldade. A parte Lee do nome é uma homenagem a Lee Harvey Oswald, o homem acusado de assassinar o presidente John F. Kennedy. Oswald simbolizava o assassino solitário, o indivíduo capaz de um ato de violência chocante e de grande impacto na história. E, finalmente, Ray foi inspirado em James Earl Ray, o assassino de Martin Luther King Jr., outro evento que marcou a história. James Ray representava a frieza e a premeditação de um assassino, características essenciais para a construção do personagem de Charles Lee Ray. Essas três figuras históricas, cada uma com sua própria marca de infâmia, foram costuradas para criar o nome e a personalidade de Charles Lee Ray. A combinação de um boneco amaldiçoado e um serial killer com raízes em figuras reais deu a Chuck uma profundidade aterrorizante. Ele não é apenas um brinquedo assassino, mas a personificação de medos reais e da maldade humana, tornando um vilão icônico. A franquia Brinquedo Assassino transcende o horror simples, explorando a psicologia do mal e suas origens perturbadoras. Essas inspirações reais garantem que Chuck continue a assombrar nossos pesadelos. Um lembrete sombrio de que a ficção pode ser mais real do que pensamos. Os filmes da franquia Chuck tiveram um desempenho misto ao longo das décadas, sendo mais preciso dizer que o personagem se tornou um ícone cult duradouro do terror, com altos e baixos na bilheteria, em vez de um sucesso absoluto e linear no cinema. Sua franquia é um ícone do terror. Tudo começou com Charles Lee Ray, um serial killer conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Sua fuga e um ritual sombrio mudaram tudo. Ferido mortalmente, Charles Lee Ray transferiu sua alma para um boneco Good Guy. Assim nasceu Chuck, o brinquedo mais perigoso do mundo. Em 1988, conhecemos Andy Barclay, um garoto que recebe o boneco Chuck de presente. Mal sabia ele o horror que estava por vir. Chuck revela sua verdadeira natureza, cometendo assassinatos brutais. Andy tenta alertar a todos, mas ninguém acredita em um boneco falante. A mãe de Andy, Caron, finalmente descobre a verdade chocante. Chuck não é apenas um brinquedo, mas um monstro sedento por sangue. 2 anos depois, Chuck retorna, reconstruído e ainda determinado a possuir. Andy Wu terror persegue o garoto em seu novo lar adotivo. Chuck busca um novo corpo e Andy é seu alvo principal. Uma perseguição implacável se desenrola.
cheia de suspense e mortes. Em 1991, Andy é um adolescente em uma academia militar. Chuck, mais uma vez, encontra um caminho para atormentá-lo. Chuck tenta possuir um novo garoto, Tyler. Na academia, Andy deve proteger o jovem e enfrentar seu pesadelo de infância novamente. 7 anos depois, a franquia ganha um novo fôlego com a introdução de Tiffany Valentini, a ex-namorada de Charles Lee Ray. Tiffany se torna uma boneca e se junta a Chuck em uma onda de crimes. O casal de bonecos assassinos aterroriza a América. Em 2004, a família de bonecos assassinos cresce com a apresentação de Glenda, o filho de Chuck e Tiffany. A família se aventura em Hollywood, misturando terror com comédia sombria, enquanto tentam lidar com sua identidade e legado. A franquia retorna suas raízes de terror puro em 2013 com a maldição de Chuck. O boneco aterroriza uma família em uma casa isolada. Novas revelações sobre o passado de Chuck e suas conexões com filmes anteriores aprofundam a mitologia do personagem. Em 2017, o culto de Chuck leva a protagonista Nika Pierce a um hospital psiquiátrico, onde o terror se multiplica. Múltiplos bonecos Chuck e o plano sinistro de Charles Lee Ray criam um cenário de pesadelo, expandindo ainda mais a lenda. Em resumo, Chuck sempre foi popular e relevante, mas nem todos os filmes foram grandes sucessos de bilheteria. Nos cinemas, funcionando melhor como uma franquia duradoura com base de fãs fiel. A saga continua na série de TV Chuck, que estreou em 2021, explorando novos personagens e aprofundando a mitologia. O legado de Chuck e seu impacto em Hackensack são explorados, mostrando como o mal pode persistir e se espalhar. Mas virou série, que foi cancelada após 3 temporadas pela NBC Universal, pelos altos custos de produção e devido à baixa audiência aí que a série estava tendo. Os temas também, muitos dizem que a série viajou um pouco, né? Eu assisti toda a série pelo personagem, porque quem que não tem aquela lembrança com o Chuck? Eu tinha lembrança, eu contei em outro vídeo aqui já, mas vou dar uma resumidinha aqui. Assisti os filmes que passavam na tela de sucessos do SBT, nas antigas, ali bem nas décadas de 90 e 2000. Dava um medo de ver só aquelas chamadas. Como tudo começou? Boa noite, imbecil! A história, desde o início. Olha, só o Chuck quer brincar? Como o Chuck conseguiu seus poderes. Dê-me o poder, eu imploro! E começou a matar. Surpresa! Brinquedo Assassino, no Cine Belas Artes. Sábado após o Jornal da Massa, no SBT. Depois, eu queria tanto assistir os filmes do Chuck e tinha medo de até ir no banheiro, a ponto da minha mãe ter que me levar até a porta do banheiro, porque eu tinha medo que ele aparecesse na janela do corredorzinho que a gente tinha que passar. E acredito que você que está assistindo aí também tem história com o boneco Chuck, você que viveu aí na geração dos anos 90, que nasceu aí na geração dos anos 90, 2000, com certeza vai ter o que falar também. Então eu quero ouvir sua opinião aí embaixo nos comentários. E a série foi cancelada, mas já há promessa de que Chuck retorne às telonas muito em breve, aí já estão desenvolvendo. Segundo um dos roteiristas, um novo filme vai sair após aí um hiato de quase uma década. Então Chuck vai voltar assim com um novo filme depois do culto de Chuck, que foi lançado em 2017, como a gente já falou para vocês. Mas de onde veio a ideia de um boneco assassino? A lenda de Chuck tem raízes na realidade? Ou é pura ficção? Uma das inspirações mais famosas é Robert the Doll, um boneco real com uma história assustadora de possessão e maldições. Lendas urbanas e folclore sobre bonecos possuídos ou amaldiçoados existem em diversas culturas, alimentando nosso medo do inanimado. É crucial diferenciar a ficção da franquia da realidade de eventos sobrenaturais ou lendas. O terror é mais potente na imaginação. A franquia Chuck evoluiu de um slasher simples para uma saga complexa, explorando temas de família, identidade e o mal inerente. Seus personagens icônicos, como Chuck e Tiffany, se tornaram símbolos duradouros do terror na cultura pop. O impacto duradouro de Chuck e a fascinação por bonecos assustadores continuam a nos cativar e a nos fazer questionar o que é real. A história do Museu Dr. Felipe Maria Wolff a gente já evidenciou por várias ocasiões aqui
no nosso canal John, temos prazer em evidenciar a história são bentense e temos paixão pela cidade, pela nossa terra. Mas hoje a gente está aqui dentro do museu, não para falar dele dessa vez em específico, mas de uma coisa que é tão histórica quanto própria essas paredes aqui, que a gente já contou, como eu falei já aqui no nosso canal. Trata-se de uma árvore. Sim, uma árvore que tem tanta história, tanta relevância aí para a história, quanto a idade do próprio município de São Bento do Sul. Questão ali de 20 anos de separação de um para outro. Mas será que essa árvore ainda existe? O canal John vai até ela, né, para mostrar para vocês se ela ainda existe. Será que existe? Quase 150 anos de história aí. E a árvore, será que ela tá de pé? Como é que ela tá? Ou já foi derrubada em meio a tantas construções? A gente vai até lá para conhecer. Eu vou sair daqui e já vou direto até o local onde que fica essa árvore, ou supostamente ficava. Eu já digo, existe ainda vestígios do que pelo menos foi uma árvore estrondorosa que ficava aqui pertinho do museu. Vem comigo. Árvore do Dr. Wolff. Essa árvore, ou melhor, o que sobrou dela, foi plantada entre 1897 e 1898, segundo a senhora Martha Rock. Ela lembra que no ano de 1983, quando entrevistada pelo Arquivo Histórico, abre aspas, tinha quase 8 anos de idade quando sua mãe fora trabalhar como serviçal na Vila Wolff, onde acompanhava por ser ainda muito pequena e não ter com quem ficar em casa. Fecha aspas. Ela lembra com clareza que a árvore foi plantada apenas alguns meses após sua mãe ter sido aceita no emprego. Ou seja, em meias palavras, a árvore tem quase a mesma idade do município de São Bento do Sul. E falando em Vila Wolff, eis aqui um belo retrato panorâmico do centro de São Bento do Sul, onde aparece a Vila Wolff. Por que Vila Wolff? Porque era o local onde estavam concentrados os terrenos que pertenceram ao Dr. Felipe Maria Wolff. Foi médico aqui em São Bento do Sul, né? Como a gente já contou. No ano de 1927 foi feito esses registros. A panorâmica foi montada minuciosamente com 6 fotos, todas encaixadas perfeitamente nos seus ângulos. Imaginem vocês a precisão de quem bateu esses retratos. Primeiro, torcer para não queimar o filme, e outro, quando reveladas, se encaixavam perfeitamente. Imagine isso em 1927, quase 100 anos atrás, né, galera? Com a tecnologia limitada que tinha. Hoje, como sabemos, qualquer dos nossos smartphones fazem tal feito. Mas quanto a tecnologia, né, teve que evoluir para ficar assim, não é mesmo? Hoje, como vemos, há apenas parte do tronco da árvore, que fica nas dependências da lanchonete do terminal urbano de passageiros no centro de São Bento do Sul. E o que dá vida para aquele tronco morto são as flores e folhagens que Dona Mari, dona da lanchonete, cultiva com todo carinho. Uma árvore histórica que certamente testemunhou inúmeras histórias. Então a árvore fica aqui em frente à lanchonete do terminal primeiro, que sobrou da árvore aqui, né? Faz
que legal, tá bem conservado, o pessoal plantou umas plantas aqui, né? Colocaram umas flores aqui, tá bem cuidado. Eu acredito que isso aqui deva ser histórico, porque ela é tão antiga quanto a nossa São Bento do Sul. Fiquem com a árvore do Dr. Wolff, então. Eu não posso deixar de agradecer, né, ao pessoal que proporcionou elaborar esse conteúdo, que é o pessoal do museu aqui, a Ellen, a museóloga do Museu Dr. Felipe Maria Wolff, aqui o pessoal do Arquivo Histórico. Eu com a Vera, que é a responsável pelo Arquivo Histórico, estávamos procurando um outro tema aí e acabei me deparando aí com um pequeno histórico sobre essa tal árvore, então pensei, dá um bom conteúdo, né? E a árvore era linda ali, né? Depois que a lanchonete tomou conta ali, foi cortada, né?